Tudo bem, pessoal? Aqui estamos novamente para mais uma aulinha. Eu vou falar dos amplificadores classe D. Eu sou do tempo, né, em que os amplificadores valvulados, né, eles eram em push-pull classe B lá no passado, né? Vocês devem estar lembrados, fiz transistorizados. A gente sempre trabalhou com som analógico ou amplificadores lineares. O que é isso? Os sons que a gente capta na natureza eles são analógicos, eles são vibrações do ar, certo? Que têm amplitude e forma de onda, que chegando ao nosso ouvido, que é um sensor linear, são convertidos em impulsos nervosos para a gente ouvir esses sons. Então, a natureza sonora que nos cerca, ela é totalmente analógica. E o nosso sensor é analógico. Então, quando surgiram os primeiros equipamentos capazes de registrar ou amplificar sons, eles eram analógicos. O gravador do Edison, né? E os reprodutores de som também eram analógicos. Eram membranas de alto-falantes que vibravam de acordo com a forma de onda do som. Quando surgiu a eletrônica, os primeiros amplificadores valvulados, eles passavam a amplificar diretamente esses sinais, sinais analógicos. Eram correntes elétricas, tensões elétricas obtidas de microfones, né? Ou de uma agulha, né? Por exemplo, também, ou do próprio instrumento musical através de um captador numa corda de violão, por exemplo, e eram totalmente analógicos. O primeiro tipo de amplificador que surgiu era o classe A. A gente polarizava a válvula naquela época num ponto em que ela ficava no meio da condução. Por que ela ficava no meio da condução? Nesse aí, a gente tem um típico amplificador que a válvula conduz no meio da curva de condução, porque ela pode conduzir, amplificar os dois semiciclos da onda. Então, isso é vantajoso, né? Porque com uma válvula só eu tenho fidelidade, né? Para amplificar lá o meu sinal, né? Que eu desejo ouvir e aplicar ao alto-falante. Mas esse amplificador tinha uma desvantagem. Esse amplificador, ele só amplificava metade do ele ficava, como ele estava na metade da reta de condução, ele ficava constantemente conduzindo. Quer dizer, mesmo na ausência de sinal, o amplificador estava consumindo energia. Então não é conveniente isso, né? Você deixava o seu aparelho de som ligado e ele estava consumindo energia, e não era pouca. Certo? No valvular também acontecia isso. Nos radinhos também acontecia isso. E tem o transistor aí que você pode ver, que esse transistor ele ficava em constante condução e consumindo energia. Então, não era uma etapa conveniente. Então, descobriu-se posteriormente que era possível você ter a amplificação do sinal linear amplificando os dois semiciclos. Você tem aí o classe B, né? Que mostra que o que se fazia é o seguinte: eu deixava os dois transistores sem conduzir. Então, na ausência de sinal, o amplificador não conduzia. Mas quando vinha o sinal, um dos transistores conduzia o semiciclo positivo e o outro negativo. Então, eu conseguia obter um sinal, uma forma de onda igual da entrada lá na saída, praticamente sem distorção, porque os dois sinais se uniam e eu tinha um maior rendimento. Né? Existe uma polarização, que é a classe C, mas ela não é usada em áudio, conforme vocês podem ver. Porque essa polarização, ela prevê um só transistor que não fica conduzindo. Na polarização classe D, nós tínhamos a desvantagem de precisar de transformador. Né? Posteriormente, a gente conseguiu fazer o classe B com transistores complementares, então já foi um bom avanço. E a classe C é mais usada para transmissões. O transistor, na hora que você aplica o sinal na base, ele não conduz de imediato. A tensão tem que chegar a 0,6, 0,7 volts para ele começar a conduzir. Então, esse gap que dá nesse tempo de condução distorce a onda, conforme vocês podem perceber pela forma de onda ali. Mas qual é a ideia? Nós precisamos ter um amplificador que nos forneça o sinal analógico da entrada
da mesma forma de onda, com a mesma intensidade na saída. Todos os amplificadores que nós vimos até agora, eles são lineares, porque eles amplificam o sinal como eles são. Ou seja, eles amplificam aquela forma de onda originalmente usando transistores ou válvulas, né? Sem modificar o formato dela. Né? Mas, por que não criar uma coisa diferente? E essa ideia apareceu em 1958. Os sinais de áudio que a gente ouve, eles têm frequências de 20 a 20 kHz tipicamente. Quando eu tenho um som que é uma senoide, eu bato, por exemplo, num diapasão, né? Eu verifico que o som é puro, é uma senoide. Mas se eu bato em qualquer outro objeto para produzir som, como, por exemplo, eu bato numa mesa, o som não é senoidal, ele tem uma forma de onda complexa. Né? Porque ele tem harmônicas. Então, se o som é de 5 kHz, ele tem harmônicas em 10 e tem harmônicas em 15. Então, aquele 15 que nós não ouvimos fazem parte dele. Eles estão presentes na forma de onda, mas nós não ouvimos. Na ideia original do amplificador classe D, eles partiam de que um amplificador seria bom se o amplificasse de 10 a 20 kHz, como também até hoje em muitos amplificadores lineares que a gente vê por aí. Mas não. Por exemplo, eu conversei com um músico da Orquestra Sinfônica, que é um cara que tem que ter um ouvido muito apurado para música, né? E ele me falava o seguinte, que quando ele ouve a música ao longe, ele sabe se essa música ela vem de um instrumento musical ao vivo ou se ela vem de um meio artificial, ou seja, se ela é música amplificada, porque ele subjetivamente ele percebe as harmônicas. Nós não ouvimos os 15, mas essas harmônicas parece que tem no que eles chamam de colorido da música. Então é por isso que os adeptos dos amplificadores antigos, né, dos lineares, falam que eles são melhores quando eles têm faixas passantes que em alguns deles chegam a 100 kHz, porque eles conseguem reproduzir as harmônicas que sozinhas nós não ouvimos, mas que elas fazem parte, dão o colorido ao som original. Então é interessante isso, né? Quando surgiu o amplificador digital, a ideia inicial era a gente usar só a faixa de 20 a 20 kHz. Mas o que é um amplificador digital? Qual que é a ideia? Eu converto o sinal analógico numa informação digital. E eu amplifico, ou melhor, eu trabalho esse sinal digital de modo a aumentar a intensidade, mantendo as suas características, até obter um sinal digital na saída com a mesma intensidade, com as mesmas características, mas muito maior intensidade. Qual que é a vantagem? O sinal analógico, ele consiste em variações de tensão, variações de corrente quando a gente amplifica. Num transistor, isso é um problema. Por quê? O transistor, quando ele começa a conduzir e aumenta a sua condutividade até o máximo, ele se comporta como um resistor. Ele dissipa energia. Então, um amplificador transistorizado, ao amplificar um sinal, ele tem um rendimento baixo. Ele tem um rendimento em que a maior parte da energia, né, ele é convertido em calor. A título de comparação, se vocês pegarem um amplificador classe A, que fica constantemente conduzindo, ele tem um rendimento só de 20 a 30%. Se vocês pegarem um classe B, ele vai chegar no máximo aos 50 a 60%. Num amplificador classe D digital, ele consegue passar de 90%. Em outras palavras, você pode ter um amplificador digital num chipzinho, sem a necessidade de dissipador de calor,
dando a mesma potência do que aquele velho amplificador com 230-55 na saída, que usavam amplificadores de calor enormes, que você tinha que pôr até ventilador atrás do amplificador quando você tocava no seu conjunto musical. Então, essa é a vantagem. Por que ele consegue isso? Quando eu converto um sinal, por exemplo, senoidal, em impulsos, né, que é o que um amplificador digital faz, eu pego o sinal senoidal, vamos supor, pode ser qualquer outra forma de onda, e eu vou converter esse sinal senoidal em impulsos que são obtidos através de uma amostragem. Quer dizer, em cada fração daquele ciclo senoidal, eu vou pegar a intensidade dela e converter num pulso de largura correspondente. Então, se eu tenho lá o pico, eu tenho o pulso mais largo. Se eu tenho o vale, eu tenho o pulso mais estreito. Em outras palavras, o meu sinal senoidal, ele se converteu numa sequência de pulsos que tem larguras diferentes, conforme a sua forma de onda. Eu fiz para o senoidal, pode ser feito para qualquer forma de onda. Eles vão variar de uma maneira assim, vamos dizer, aleatória de acordo com o sinal. Isso aí é PWM, é modulação de largura de impulso. Então, eu modulei a largura dos pulsos que estão sendo produzidos num padrão que corresponde ao sinal de áudio. É por isso que os amplificadores classe D também são chamados de amplificadores PWM e também são chamados de amplificadores digitais, porque esses impulsos é 0 e 1, né? É 0 e 1. Então, se eu passar esses pulsos por um amplificador, é mais fácil eu ter um transistor ligando e desligando do que um transistor que vai e volta na condução. Por quê? Quando o transistor liga, ele passa muito rápido da não condução para a condução total. E quando ele desliga, ele faz isso rapidamente também. Ele praticamente não dissipa energia. Ele dissipa muito pouca energia. Ele tem um rendimento muito alto, que permite que você tenha mais rendimento no seu amplificador. E vejam que uma vez que eu peguei os impulsos amplificados, que é o liga-desliga, se eu passar esse impulso por um circuito de filtro, eles voltam à forma analógica e eu posso aplicar ao alto-falante. Entende? Eles linearizam, vamos dizer, esses impulsos, né, de tal forma que eu obtenho a forma de onda original. Vocês observam aí que eu posso, então, obter a recuperação total dos dois semiciclos com pulsos positivos e com pulsos negativos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é, primeiro, que o transistor ele não opera como um amplificador, certo? Ele não precisa ficar aumentando e diminuindo a condução e, nesse intervalo, dissipando energia. Ele vai ficar ligando e desligando. Eu posso aplicar isso aí, talvez, na saída, como uma ponte H, que basta você aplicar os pulsos numa carga através de uma ponte H, né? E aí a carga, se for um alto-falante, vai receber esses impulsos, mas não pode ser direto, tem que passar por um filtro, que vai recuperar a forma de onda sinoidal para mim poder aplicar o alto-falante, porque esse filtro vai linearizar novamente o sinal. Então vejam que eu simplifiquei o projeto do amplificador usando transistores que, em lugar de ficar conduzindo e não conduzindo, eles ficam simplesmente trabalhando com impulsos. Com impulsos, eles têm muito rendimento. Mas a coisa não é tão simples assim. O sinal de áudio que eu quero amplificar, ele entra da forma linear. Então, eu vou ter até esse ponto um amplificador linear. Pode ser um mixer, pode ser um pré-amplificador. Posso ligar diretamente um microfone, dependendo do seu ganho. Posso ligar a saída de um rádio, por exemplo, ou de um outro aparelho de som linear. E aí, o que ele faz? Ele vai pegar esse sinal de áudio
e vai fazer a amostragem. A amostragem é feita por um oscilador. Esse oscilador, ele vai ter que ter uma frequência pelo menos 2 vezes maior do que o sinal de áudio que deve ser amplificado. Por quê? Existe aí um critério chamado critério de Nyquist, que diz o seguinte, que para mim ter a amostragem de uma forma de onda feita, certo, com precisão, eu preciso que a frequência da amostragem seja pelo menos 2 vezes maior do que a do sinal amostrado. Então, se eu quero amostrar um sinal máximo de 20 kHz, a minha frequência de amostragem tem que ser pelo menos 40 kHz. É por isso que a gente fala em qualidade de CD. CD é o primeiro tipo de gravação digital. A frequência de amostragem deles é 41 kHz. Para o quê? Garantir que a gente possa ouvir até 20 kHz, metade. Os amplificadores digitais modernos, os amplificadores classe D modernos, eles querem ter mais fidelidade. Porque quando chega no limite, vai perdendo a fidelidade. Quando você faz a amostragem de um sinal senoidal no limite, lá com 20 kHz, ele sai um sinal praticamente quadrado na mesma frequência. Então, ele perde um pouco da sua fidelidade. Então, os amplificadores digitais classe D modernos, eles chegam a fazer amostragens de até 3 MHz, né? Eles chegam aos 3 MHz para fazer a frequência de amostragem, né? Então, eles têm que... quanto maior a amostragem, mais a fidelidade. Quando você vai comprar um amplificador digital classe D, olhem qual é a frequência de amostragem. Quanto mais alta, mais fidelidade você obtém. Certo? As perdas começam, né, a ocorrer lá nos agudos, né? Isso é uma coisa ruim, né? Você pega um radinho AM lá dos velhos tempos, a frequência máxima dele ia até 5 kHz, né? Então você não conseguia ouvir a flauta e o violino de uma orquestra. É por isso que vocês têm na soundbars não só uma potência elevada, certo? Aquele som de grave que chega bem a tremer a casa, né? Como ouve o agudo. Você consegue ver um violinista na nota mais aguda, né? Quando aquele instrumento que é o triângulo bate, né? Se você ouve na TV, pega um canal do seu YouTube, coloquem aí no seu celular, na TV comum, o cara está batendo no triângulo, você não ouve. Então vejam que na amostragem você vai ter uma sequência de impulsos que é o retrato da forma de onda, certo? Dado pelas larguras dos pulsos instantâneos. Isso aí é amplificado. E é o retrato da forma de onda. Então, no amplificador digital, né, existe lá um circuito de amostragem. Esse circuito de amostragem, ele vai trabalhar com sinal, misturando os dois, num circuito mixer, que vocês podem ver lá no meinho, né, que vocês têm, que vai jogar isso onde? Ele vai jogar esse sinal com as fases invertidas nos dois gate drives do amplificador. Um gerenciamento, né, também vocês têm um gerenciamento de energia, que é para controlar, né, essa função. Então, vocês têm dois gate drivers que eles invertem a fase do pulso que vai ser aplicado, né, aos componentes de potência, que são transistores de efeito de campo de potência, MOSFETs, que vão estar amplificando o sinal, mas ainda digitalmente. Então, lá na saída, no Alt+, e no Alt-, vocês não têm áudio não, né? Não queiram ligar o seu foninho de ouvido lá, o seu alto-falante, no chip diretamente aí, não. Você vai precisar de recursos adicionais, porque são impulsos, né, que vão aparecer aí. Se você ligar isso diretamente no alto-falante, né,
você não só pode danificar o alto-falante, como você vai gerar interferência eletromagnética, né? Ele vai gerar uma EMI poderosa que vai interferir em muitos outros equipamentos que você tem aí. Vocês podem, eu falei que um dos problemas do amplificador é a eficiência. Quando o transistor passa da não condução para a condução, ele não faz isso imediatamente. Nos transistores comuns, quando você amplifica um sinal, isso aí é causa de dissipação de calor e a maior causa da perda, certo, da eficiência. No amplificador digital também nós não temos eficiência 100%. Senão a gente converteria 100% da energia da fonte em som. Porque ele demora um pouco para subir, como em A, lá no slide, e demora um pouco para descer, como em B. O pulso não é perfeitamente retangular, né? Então, esse impulso, ele sofre uma pequena deformação que causa aí uma perda de rendimento. Então, os amplificadores classe D, eles vão obter na saída, no Alt mais e no Alt menos, pulsos retangulares que têm, mais ou menos, eles ultrapassam os 90% de rendimento. O que significa isso? Num amplificador desse tipo, certo? Você joga nesse amplificador 10 watts, você obtém 9 de som, 9 de áudio. No amplificador classe B, você joga 10 watts nele, você obtém 5 watts de calor e 5 watts de som. No amplificador classe C, você joga 10 watts nele de energia, você obtém 8 watts de calor e 2 watts de som. Então, vejam a vantagem. Os amplificadores de classe D estão ficando cada vez mais eficientes, né? É por isso que hoje você compra uma soundbar com 100 watts de potência e o chipzinho lá do amplificador digital, certo? É do tamanho de um chipzinho de um 555 e não tem dissipador de calor porque não precisa. Tal é o rendimento que a gente consegue com esses amplificadores. E esses pulsos não podem ser aplicados diretamente no alto-falante, porque eles não resultam na forma senoidal. Para mim obter o som original senoidal de um sinal PWM, por exemplo, eu preciso, supondo que o alto-falante seja RL, eu preciso de um filtro. E eu uso um filtro RC, quer dizer, resistor e capacitor. Então, a saída dos amplificadores, elas possuem esse tipo de filtro, que tem também um indutor, 2 indutores, no caso L1 e L2. E aí nós temos um ponto crítico. Esses indutores, eles influem muito na qualidade do som. Eles influem porque, se eles não forem bem dimensionados, eles não respondem à frequência dos pulsos, eles causam perdas, e mais que isso, eles podem formar um circuito sintonizado com os capacitores e irradiar interferência. E nós temos aí uma curiosidade. Além da classe D, ela não é a última não, pessoal. Existe aí a classe G e a classe H. A ideia é o seguinte: nos amplificadores lá de simetria complementar, os de classe B, que nós vimos, classe AB, existe um problema. Quando o sinal é muito fraco, ele distorce. E quando o sinal é mais forte, ele perde o rendimento. Então, pesquisadores tiveram uma ideia interessante. Eles, de algumas empresas que ainda fabricam amplificadores lineares, que não querem perder a clientela, que ainda deseja ter um amplificador linear, eles resolveram, por que não, em lugar de usar 2 transistores na saída, eu utilizar 4 numa etapa que está lá no classe G. 2 dos amplificadores, 2 dos transistores, eles teriam uma fonte de tensão mais baixa. E 2 teriam uma tensão mais alta. Percebe? VCC1 e menos VCC1 mais alta, VCC2 e menos VCC2 mais baixa.
Se o sinal que entra no amplificador é fraco, é uma parte da música em que baixa o tom, ou da fala em que o som é mais baixo, entra em ação o VCC2 e o sinal é amplificado sem distorção. Porque, sendo mais fraco, ele está polarizado num ponto em que ele começa a conduzir antes. Então, o sinal sai. Normal. Quando o sinal é forte, certo? Entra em ação os VCC1 e menos VCC1. Então, agora, os dois transistores de cima e os dois de baixo amplificam simultaneamente, um o semiciclo positivo e o outro negativo, e o sinal sai sem distorção. Então, esse é o amplificador classe G. É fantástico. É um amplificador bem melhor que aqueles de push-pull classe B, ou simetria complementar comuns. Para quem gosta de um amplificador linear, essa é uma alternativa interessante, né? E eu fico por aqui. Até mais.